A história humana está marcada pela fragilidade, pelos medos, pelas dúvidas, pela incredulidade, pelos erros e pelos acertos. Os homens e as mulheres deixam essas marcas ao longo das narrativas bíblicas que encontramos. No entanto, Deus não deixou de usar a vida dessas pessoas como vasos preciosos. Quando falamos de superação, o que nos vem à mente é sempre o extraordinário. No entanto, no Novo Testamento, Deus responde para Paulo que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo, entendendo isso, se rende declarando que se gloriará ainda mais alegremente em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse nele. Ele então se regozija nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando está fraco é que ele está forte. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 10. Hoje eu quero provocar essa realidade em nós e a minha pergunta é: como lidamos com tudo isso? Esteja aí pensando, porque ao longo dessa reflexão você pode estar respondendo para si mesmo. Se desejar, você pode estar colocando suas respostas aí nos comentários no YouTube e a gente poder acolher a nossa humanidade com mais generosidade. É preciosíssima essa palavra de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. Paulo vai ampliando as possibilidades quando ele fala que ele se alegra nas suas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando está fraco é que ele está forte. E geralmente quando nós passamos pelas dificuldades diárias da vida, nós temos uma tendência de achar que Deus nos esqueceu, que Deus está nos punindo e que Deus realmente não se importa conosco. E na realidade Deus tem um plano muito maior, que é aperfeiçoar todo o seu poder na nossa fragilidade. Eu, por exemplo, me sinto tão à vontade de saber que eu não preciso ser uma super mulher, uma super mãe, uma super filha, uma super irmã, uma super vizinha, uma super cidadã. Não, não, não. Eu tenho aprendido a acolher a minha humanidade, olhar para mim mesma com muito mais generosidade, acolhendo a minha história e agradecendo a Deus, porque o poder dele tem se aperfeiçoado em minhas fraquezas e em minhas necessidades. É muito interessante porque esse texto que eu acabei de ler, ele começa por uma situação do capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do versículo 7, quando Paulo declara que para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza das revelações que ele recebia, foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. 3 vezes ele rogou ao Senhor que tirasse esse espinho dele. Mas Deus lhe disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Veja que Paulo cita o número das suas orações como um exagero, como sinal do seu desespero. Afinal, é claro que Deus já tinha ouvido a primeira oração. E você? Tem algum pedido que faz a Deus com insistência, mas que ele não atende? Pense e veja se não seria por um motivo semelhante. Se na visão de Deus não seria melhor você não receber isso que pede, por exemplo, para evitar que você entre para o grupo dos orgulhosos.
o risco da inflação do ego, da soberba espiritual é uma constante. Um remédio para a contenção dessa patologia é alguma marca que produza a consciência da finitude e fragilidade que possuímos. O próprio Paulo vai declarar que, por conta das muitas revelações que ele tinha, Deus permitiu que ele tivesse que conviver com a sua própria fragilidade, alguma coisa que ele não gostava, que ele orou 3 vezes e que Deus respondeu que a sua graça lhe bastaria para que ele fosse feliz. E eu acho muito interessante porque ele vai dizer: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Se alegrar por fraquezas, por necessidades, por perseguições, por solidão, não é uma tarefa simples. Mas o desafio hoje é acolhermos a nossa finitude, as nossas fragilidades, a nossa humanidade. Porque o poder de Deus se aperfeiçoará também em nós, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quando o texto vai dizer que ele me disse, Deus quer manter um contato pessoal conosco, revelar-se, quer que entendamos o que ele diz. A minha graça é o que basta para você. A graça de Deus, o cuidado amoroso que ele tem por nós, tratando-nos muito melhor do que merecemos. Está sempre ativa e pode incluir passarmos por alguns sofrimentos nessa vida. Nem sempre Deus resolve todos os nossos problemas como queríamos. Às vezes Ele permite que certas situações permaneçam para desenvolver certos atributos dentro de nós que somente o sofrimento produz. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. O poder de Deus, ele vai dizer para Paulo, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É uma prova clara de que por mais consagração, unção e compromisso que tenhamos, o máximo que conseguiremos fazer para Deus ainda será insuficiente. Então, para que Deus apareça mais e nós menos, a verdade sobre a nossa fraqueza terá de vir à tona. João Batista também compreendeu isso em João capítulo 3, versículo 30, quando ele declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não é uma tarefa simples, e Paulo então vai dizer: eu sinto prazer nas minhas dificuldades, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Com essa compreensão, o que era motivo de dor e tristeza se tornou motivo de prazer, alegria, porque Paulo percebeu a manifestação do poder de Deus na vida dele. Não é uma tarefa simples, mas é a lição de casa de hoje. Acolhermos nossa humanidade, nossa fragilidade, medos, dúvidas e até incredulidade. Colocar tudo diante de Deus e pedir que o poder dele continue se manifestando em nós e através de nós. Deus nos abençoe e nos ajude nessa grande tarefa. Receba então um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos dê a sua graça e paz. Amém.